Gustavo Segré estava levantando a mão aqui exatamente porque há uma tentativa do Paraguai de se aumentar a tarifa, até porque o Paraguai ele não consome toda a metade da energia elétrica que ele tem de Itaipu. Então ele vende parte para o Brasil. Existem, eu acho que, duas vontades aí do Paraguai que são as principais. Aumentar a tarifa, que não é uma vontade do Brasil, porque o Brasil tem que comprar parte dessa energia elétrica do país vizinho, e também ter a permissão para que o Paraguai, caso o Brasil não compre todo o excedente, possa distribuir essa energia elétrica para outros países e ter esse dinheiro, esse investimento de outros países para investir na sua própria população. Como é que você vê essa questão, hein, Gustavo Segré? É maravilhoso. Quando a gente escuta político, você escuta uma coisa e diz, nossa, que lindo. Está tudo resolvido. Desenvolvimento através de Itaipu. Itaipu tem 50 anos. Se não conseguiram desenvolver nos últimos 50 anos, por que vai conseguir desenvolver agora? Mas um dado que me parece importante compartilhar. A primeira questão é, quem pagou Itaipu, fundamentalmente, foi o Brasil. 87,9 bilhões de dólares e 5,9 bilhões de dólares foi pago por Paraguai. E o Lula falando ali que o boleto está pago. Não, e está pago mesmo. Está pago. Está pago pelo Brasil. Não tá exatamente, pago mas o boleto Paraguai. foi pago. Foi pago. Comemorou o boleto pago. Em 2022. Quanto consome o Brasil da energia gerada por Itaipu? Quanto representa? 8,6%, 9%, números redondos, de toda a energia que consome o Brasil. Mas para o Paraguai, representa 87% de toda a energia que consome o Paraguai. Quando o Paraguai não precisa consumir por outras provisões que tem de energia, ele tem a possibilidade de vender para o Brasil. Mas esse anexo C que mencionava o Lula determina que agora deve ser renovada a negociação para ver qual é esse valor. E aí está o ponto. Então, o presidente Lula foi elegante, não, buscamos sempre. A justiça social, o desenvolvimento econômico, sempre são as palavrinhas mágicas que todo mundo quer ouvir, mas ninguém explica como será isso feito em função da história. 50 anos atrás, quando foi construída, vamos imaginar, 10 anos atrás, não conseguiram esse desenvolvimento e o Paraguai conseguiu um crescimento muito bom da sua economia, sustentada em exemplos que o Brasil não usa. A impressão que eu tive, Gustavo Segré, e eu vou passar isso aqui para o Fábio Piperno agora, é que foi uma reunião para marcar reunião. Porque o presidente da República veio e falou, nós tivemos uma reunião, conversamos, tal, mas não apontou nenhuma definição, ou de que eles tenham chegado a um acordo sobre o que fazer em relação a essa tarifa que foi mencionada aqui pelo Gustavo Segré. E mais do que isso vai gerar uma possibilidade de uma nova reunião em que a gente consiga colher frutos, ou seja, uma reunião para se receber, mas para marcar uma próxima reunião. E a resposta disso, hein, Piperno, quando vem? Na verdade, é claro que o ajuste fino, né? Isso fica por conta dos especialistas, por os dois lados, aí, os dois ministérios aí de energia, diplomatas envolvidos. A pauta envolveu, claro, Itaipu como o tema principal, mas também se tratou de Mercosul, até porque o Paraguai tem a presidência pro tempore, e o Paraguai é um dos poucos países do mundo que reconhecem, por exemplo, Taiwan. Então, o Paraguai negocia um acordo de livre comércio com Taiwan, o Uruguai, por exemplo, com a China. Então, esse é um outro tema. Falou-se também de crime transnacional. Agora, no caso de Itaipu, nesses primeiros 50 anos, no começo, Itaipu era muito importante aqui para o desenvolvimento do Brasil, porque o Brasil ainda não tinha Tucuruí, o Brasil não tinha Belo Monte, o Brasil não tinha outras grandes usinas. Então, Itaipu, naquele momento, sim, né, era a parte mais importante desse complexo de energia, de usinas hidrelétricas do Brasil. Claro que, proporcionalmente, hoje, ele tem um impacto menor, porque o Brasil fez outras. Agora, naquele momento, o acordo previa que o Brasil fosse, digamos, o comprador preferencial do excedente da parte do Paraguai, que era quase tudo. Nesses últimos anos, o Paraguai passou a usar um pouco mais, até porque várias indústrias brasileiras se instalaram lá, o agronegócio do Paraguai ganhou relevância, e agora, na verdade, o Paraguai está livre para vender para quem ele bem entender e cobrar o que ele bem entender. Então, para o Brasil, acabou também a era da energia barata de Itaipu. Agora vai ter que negociar a partir
das exigências paraguaias, e isso muda toda a discussão. Agora, Langani, o que a gente percebeu ali na frente das câmeras, é claro que os bastidores ficam reservados aos dois que participavam e, claro, às pessoas que estavam dentro da sala com eles. Mas, em frente às câmeras, eles fizeram questão de se elogiar, o presidente da República valorizando a parceria com o Paraguai, o presidente paraguai, então, nem se fala, dizendo que reconhece Lula como presidente do país, que o Brasil é extremamente importante, que entende que o Brasil é o protagonista nesta região. Mas, de que forma que isso pode levar a uma solução prática ou não do que ambos os países precisam quando o assunto é Itaipu? Olha, eu acho que foi um bom começo, principalmente pela posição do presidente do Paraguai. Veja que ele fala ali nas entrelinhas: eu quero que o Brasil tenha uma visão diferente em relação ao que o Paraguai pensa. Ele está falando o seguinte: olha, nós temos divergências no campo ideológico, na política econômica. Aliás, Santiago Penha apoiou Javier Milei, né, na eleição para a Argentina, tirou foto ao lado e tudo. Né? Foi apoio mesmo declarado, não foi nada velado. Mas é um discurso de um presidente maduro. É maduro no sentido de evoluir. De maturidade. Mas é um discurso... Não imaturo como outro maduro. Mas é um discurso, veja, bastante pragmático de um estadista, eu diria. Porque ele fala o seguinte: olha, apesar das nossas divergências ideológicas e na condução da política econômica, existem pontos em comum. E a gente sabe que chefes de Estado, eles não podem levar as relações entre os países de uma maneira estritamente ideológica, com rixas políticas, com briguinhas infantis. Tem que achar pontos de convergência. E é isso que ele está falando. Olha, pensamos completamente diferentes, mas nós temos aqui alguns pontos de convergência e, lógico, é uma questão que é um atrito. Eu vejo como muito legítimo o que o Paraguai está pedindo, mas é claro também que o Brasil vai pensar nos interesses do Brasil. Até porque um aumento da energia em Itaipu tem um impacto significativo nas contas de energia elétrica. Isso, evidentemente, que tem um ônus político. Mas a primeira conversa, ela foi bastante positiva, Ivan. Agora, Luiz Felipe Dávila, há uma necessidade de se resolver essa situação até para entender qual vai ser a questão financeira de Itaipu com uma nova tarifa ou não, com essa venda de energia ou não, até para garantir também que os pagamentos sejam feitos para quem trabalha lá no local, né? Porque há aí algumas questões que atrapalham, por exemplo, o ritmo de pagamento de Itaipu, acho que nesse começo de ano, inclusive, por conta dessa indefinição. É verdade, essa indefinição atrapalhou no Conselho de Itaipu justamente o pagamento de despesas correntes da empresa de Itaipu. Então isso aconteceu. Agora, eu gostei muito da fala do presidente Penha pelo seguinte: ele toca em dois pontos fundamentais. A imagem que o Brasil tem do Paraguai é péssima. A gente só pensa em Itaipu e contrabando, o que é um total absurdo. Existe hoje um agronegócio extremamente pujante no Paraguai, e parte dessa pujança do agronegócio lá são os brasileiros que trabalham no Paraguai, que têm fazenda, propriedade no Paraguai, e muitos brasileiros do agronegócio se mudando para o Paraguai pela razão fiscal bendita aqui pelo Sangré, porque imposto baixo, alta produtividade, economia crescendo, é tudo que a gente quer de um país. Então tem razão mesmo, tem que mudar a imagem e entender o Paraguai como um grande parceiro, importante parceiro, sim, comercial. Então, não pode olhar Itaipu como se fosse Itaipu isolado do contexto. O contexto é a parceria comercial Brasil-Paraguai é de extrema importância para o Paraguai. E é óbvio que o Paraguai não vai ficar batendo o pé em cima de uma coisa com o seu maior parceiro comercial. Isso tem que ser visto num todo. Mas a coisa mais importante nessa negociação é justamente o que o Segredo trouxe aqui. O Paraguai quer carta branca para poder negociar o preço de excedente com outros países. É isso que ele quer. Brasil, já que a gente não vai chegar num acordo aqui, que eu sei que não pode subir muito a tarifa, como bem disse o Langani, porque vai ter impacto direto aqui, libera a gente para vender no mercado. Bom, se vender no mercado, isso pode compensar parte desse reajuste tarifário, que vai sair alguma coisa, né? Não é que não vai sair nada, mas não compromete, ou seja, não fica um jogo de o Brasil é o poderoso, levou tudo porque conseguiu o aumento de tarifa, ou o Brasil não levou nada, baixou por causa disso, porque tem um contexto geral. E nesse contexto geral, se liberar para o Paraguai vender os excedentes para os outros vizinhos,
Maravilha. Eu acho que é isso que o presidente Penha está em busca. Então, não pode olhar a questão de Itaipu como uma questão isolada. Penha veio aqui para negociar aumento tarifário. Não é isso, tem um monte de coisa. Tem os crimes transacionais, como bem mencionou o Piperno aqui, que é um enorme problema, uma das fronteiras mais porosas que o Brasil tem para o crime, para organizações terroristas internacionais como o Hamas, é justamente ali em Foz do Iguaçu, ali é na fronteira, ali na Ponte da Amizade, na verdade, a ponte do crime organizado. E a gente precisa resolver isso como uma questão séria para o Paraguai e para o Brasil. E, por fim, tem essa grande questão do futuro do Mercosul, onde o presidente Penha diverge bastante do Brasil em relação a esse tema. 4h27 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, hein? Não saiam daí. A gente está falando de um país que tem uma fronteira seca extensa com o Brasil, né? Então, em alguns lugares, de um lado a gente pisa no Brasil, do outro a gente pisa no Paraguai. Só uma linha ou uma avenida divide ambos os países. Fala, Gustavo Segré. Tem a Ponte da Amizade, que na realidade é conhecida como a Ponte dos Milagres, porque entra um produto, some e aparece do outro lado, sem saber muito bem como chegou lá, por milagre, entre Cidade del Este e Foz do Iguaçu. Mas sabe por que os tantos elogiosos comentários do Santiago Pena para o Lula? Porque já está devendo, o Paraguai já está devendo 1,8 bilhões de dólares em função da energia consumida. Daí você não pode brigar com aquele. Então eu vou te elogiar. Agora, olha como a falta de política de Estado às vezes complica. Como uma questão que poderia ter sido resolvida 50 anos atrás, em qual seria a cláusula de ajuste desse anexo C. Porque se colocasse inflação, valor do dólar, uma mistura de vários indicadores, colocação do valor da energia a nível mundial, qualquer um, mas não, ficou aberto. E essa abertura de negociação pode atrapalhar os dois, porque um tem o que o outro precisa, a energia, Paraguai. E o Paraguai quer a liberdade para vender aquele que está disposto a pagar um pouco mais. E o Brasil não necessariamente pode ser esse país. Então, é interessante para os políticos que nos assistem, quando a gente fala de 50 anos, mostra o caso de Itaipu que pode passar muito rápido.